Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Olá, que bom estarmos reunidos novamente para esse momento tão precioso aqui no nosso quadro Clínica da Alma. E é sempre uma alegria muito grande poder ter você aí do outro lado acompanhando todos os dias a nossa programação e os temas que nós temos abordado aqui, não é? Então nós louvamos a Deus por esse privilégio que temos de estarmos aqui nesse horário, privilégio de termos você como o nosso participante, né? Aquele que está ali assistindo, acompanhando as ministrações, né? Acompanhando os temas que nós abordamos, não é? E sempre é uma alegria ter você conosco e isso enche o nosso coração de regozijo saber que por onde nós temos ido, quer seja muitas vezes nos cultos, nas nossas reuniões onde nós estamos presentes, andando na rua aqui em Belo Horizonte ou em outros lugares, sempre tem pessoas dizendo, olha, eu acompanho vocês, né? Fomos semana passada, tá reprisando, eu já assisti isso, o que aconteceu? Né? Isso para nós é uma alegria muito grande, poder ter essa participação, né? Esse acompanhamento de você, não é? Então, para nós é uma alegria muito grande. Quero lembrar você que se você deseja participar, né? Enviando a sua mensagem, né? Ou mesmo você ligando direto para cá, então anote aí o nosso telefone, que é o 3209-331, né? Aí você escolhe ali a opção 1 e aí você então deixa o seu recado, deixa a sua mensagem, sua pergunta, sua dúvida, né? Que a gente vai chegar até nós e nós vamos participar. Agora, caso você deseja fazer uma participação ao vivo, não é? Então é o 3253-3320, 3253-3320, você pode ligar diretamente para a gente aqui, que a produção vai encaminhar a ligação para cá, ok? Juntamente comigo, o pastor Rogerinho, né? Sempre, todas as manhãs juntos aqui, muito mais do que um colega de ministério, um amigo, não é? Muito bom ter você, Rogério. Obrigado. E o nosso amado pastor Guerra, né? Também todas as manhãs, muito mais do que um colega de ministério, um amigo também. Sim. E parceiro, né? Todos nós parceiros desse chamamento do Senhor para nós, dessa vocação que o Senhor nos entregou em nossas mãos, né? Amém. Para nós podermos ouvir o coração, né, das pessoas, podemos ministrar na vida delas. E obviamente quando nós aparecemos aqui, as pessoas pensam assim, é só vocês que trabalham lá na Clínica da Alma? Não, não é só nós não. Nós é que aparecemos mais aqui. Mas na realidade, graças a Deus, temos uma equipe abençoadíssima. Eu quero honrar a Deus pela vida de cada um desses amados e amadas do Senhor, né, voluntários que trabalham conosco. Temos também alguns obreiros que também trabalham ali conosco. E para nós é uma alegria muito grande, não é? Poder ter essas pessoas conosco. Também tem um aqui atrás da câmera que está batendo no peito assim, que é o Sanguinho, dizendo ele também, você também, todos vocês que estão aqui, né? Todos que estão por detrás ali na produção, né? Na técnica, faz acontecer a Rede Super e, consequentemente, o nosso programa, né? Então, na realidade, um grande abraço a cada um desses obreiros e voluntários que faz a clínica acontecer e a graça do Senhor que nos capacita para poder ministrar na vida das pessoas. E hoje nós queremos trabalhar um texto muito jóia, né, pastor Guerra? Com certeza. Falar também que nós estamos num cenário novo aqui, né? Que nos deixa assim mais alegre, bonito, né? Um cenário alegre, né? Nos traz alegria, né? É verdade. A alegria do Senhor, a nossa força né? Mas você não vai querer deitar igual o Serginho deitou. Não. No tapete novo. Tapete aqui, tá tudo bonito aqui, né? Graças a Deus. Não vamos deitar, mas vamos deitar e rolar nisso aqui, né? Alegria, né? Estamos aqui. Hoje nós queremos participar aqui, um texto aqui muito interessante e muito profundo, né, que é sobre a mulher Ciro-fenícia, que está em Mateus 15, de 21 a 28, que também é chamada mulher cananeia. Fala assim, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom.
E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a filha ficou sã. Então, muitas vezes, nós temos nesse texto aqui um texto muito profundo sobre a questão até das migalhas, que ela colocou ali sobre as migalhas que caíam debaixo da mesa ali. O povo judeu, ele tinha um hábito de comer e ali molhar o pão, eles molhavam o pão no molho e aquele pão ficava entre os dedos e eles limpavam as mãos assim e as migalhas caíam ali debaixo das mesas. E os cachorrinhos iam, que estavam ali na casa, e comiam aquelas migalhas. A mulher, quando ela falou filho de Davi, é porque ela tinha um conhecimento sobre isso e sobre o que era servido na mesa e as coisas que aconteciam. Então ela colocou para Jesus que as migalhas também sobravam, como Jesus colocou para ela também colocou para Jesus sobre a questão das migalhas. E muitas vezes as pessoas, elas se colocam assim, Deus não preocupa com coisas pequenas. Não, Deus preocupa com as coisas pequenas também, com as coisas da sua vida. Talvez você está se sentindo aí, eu sou um pequenino aqui na igreja, onde que eu estou, ninguém liga para mim, ninguém olha para mim. Irmão, muitas vezes na igreja a gente vê, por exemplo, Lagoinha, a igreja cheia, quando o pastor Márcio fala assim, olha, coloca a mão no ombro da pessoa e ora por ela. Quantas vezes você é abençoado ali nesta oração? Que aquela pessoa que está do seu lado ora por você. E Deus usa, muitas vezes Deus usa as coisas pequenas para abençoar as grandes. E muitas vezes usa até as grandes para abençoar as pequenas. Mas nós sabemos que aqui, essa mulher foi abençoada simplesmente porque ela teve fé que se Jesus orasse ali, a filha dela que estava longe ia ser abençoada. E quantas vezes você é abençoado na igreja ali? Talvez você está passando por uma situação difícil, não é? A pessoa ora por você e te abençoa. Eu lembro um dia que eu estava na igreja, eu estava com enxaqueca e eu estava ali no culto e quem estava do meu lado era até o pastor Daniel. E ele colocou as mãos sobre o meu ombro e falou, Daniel, ora para mim que eu estou com enxaqueca. E ele orou e ali eu saí dali sem enxaqueca. Deus me curou naquele momento ali. Quantas pessoas estão sendo curadas através de uma oração? Você pergunta à pessoa o que você tem e a pessoa fala naquele momento, você ora e Deus opera ali maravilhas. Essa mulher foi com fé em Jesus e que ela ia voltar e a filha dela ia ser curada e foi. Então, meu querido, talvez você ache que você está pequenino aí, que você não merece. Muitas pessoas falam assim, eu não mereço. Merece sim. Deus é para todos. Deus tem bênção para todos sem medida. Amém. Talvez você está aí achando que está no cantinho, está julgado, aí você não está julgado, não. Deus está olhando para você e Ele quer te curar, quer te abençoar. Talvez a coisa está dentro da sua alma e o Senhor tem o melhor para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que me chama muita atenção nesse texto, Rogério, é um pensamento que muitas vezes muita gente chega até nós com ele. É o pensamento de que Deus não está ouvindo o seu clamor, ou que Deus, mesmo tendo ouvido o seu clamor, não está querendo responder à sua oração ou à sua petição.
colocando como se Deus estivesse em uma posição, apesar dele ouvir porque ele é Deus, né? Porque a Com gente certeza. muitas vezes Deus é lógico. Deus, ele está ouvindo, mas apesar dele estar ouvindo, ele está tão distante ou não se importa comigo e não quer me responder. Né? Porque essa ideia é uma ideia que esse texto, quando a gente lê, olhando pelo ponto de vista daquela mulher, nós vamos ver que esse sentimento é um sentimento legítimo. Com certeza. Porque ela clamou, o Senhor não respondeu, Sim. ela continuou clamando e indo atrás de Jesus ao ponto de incomodar os discípulos e os discípulos pedir a Jesus para fazer alguma coisa por ela. Né? Manda ela embora, resolve o problema dela. Se o senhor não quer atender, mas que ela, Dispensa ela. que ela não nos incomode. Dispensa ela, tira ela Né? de cena e pronto. Isso, né? exatamente. E não é por aí, né? E mesmo quando Jesus para, ele para trazendo uma resposta que muitas vezes, se nós não tivermos uma firme convicção, nós vamos voltar para trás. Porque ele, quando ele parou e ele falou alguma coisa para aquela mulher, ele falou como se ele tivesse em algum momento fazendo separação entre aquela mulher e os outros para aqueles aos quais ele foi chamado para cuidar, que eram os da casa de Israel. Aquela mulher sabia que ela não era judia, sabia que ela não fazia parte daquele grupo. E muitas vezes, o que é que nós sentimos quando nós somos rejeitados? Que não fazemos parte do não grupo, fazemos né? parte do grupo. Sim. Exatamente. E aí, sente fora do exatamente, meio, né? Não, eu viramos as costas, vamos embora e perdemos a bênção. isso aqui não tem nada a ver comigo e tal, aí perde a bênção. Exatamente. E Deus já está com uma pessoa ali para usar na vida daquela pessoa, ela perde aquilo. Não é? E, ó, Então, nesse texto, a persistência dessa mulher é extremamente relevante. com certeza. Claro que Jesus sabia por que ele estava fazendo aquilo, porque ele usou toda essa situação para confrontar aquela mulher. Claro, confrontou em todo tempo. Todo o tempo. E foi exatamente diante desse confronto que ela alcançou aquilo que ela foi buscar. Sim. Porque quando a gente olha, né, e o fato dela ser Ciro-fenícia significa que havia naquela mulher pela própria origem, né, e de onde ela veio, havia uma posição de orgulho Sim, com que certeza. vem do próprio povo. O povo sírio, o povo fenício, era um povo altivo, um povo orgulhoso, que inclusive já tinha mantido por décadas o povo de Israel cativo. Exatamente. Então agora é assim, aquele que antes, né, era Olha, o opressor. Teve uma quebra de orgulho ali, né? Exatamente. Teve uma quebra de orgulho ali. E esse foi o ponto onde ela foi tratada. Exatamente. Exatamente. Então, antes da filha ser liberta, ela foi curada. Foi Ela curada. teve que se Ela humilhar. foi curada. Quebrou o orgulho dela Ela naquele teve que se momento. humilhar, Teve que se humilhar. reconhecer, E ou muitas seja, que vezes- um judeu Isso mesmo. tinha poder para curá-la. E se colocar como cão. Consequentemente, curar a filha, né? Porque quando ela fala, mas os cães comem das migalhas que caem, ela, naquele momento, reconheceu, não sou digna de sentar à mesa. Sim. Exatamente. Aí, o orgulho dela foi confrontado literalmente. E ela, então, aí que está o processo lindo de Jesus na vida da gente. Ela foi buscar uma cura para a filha, uma libertação para a filha, mas Jesus não estava interessado na filha, Jesus estava interessado nela. Exatamente. Primeiro nela. E aí, quando ela coloca na posição de que os cães comem das migalhas e ela, sabendo que não podia se sentar à mesa, com quem que ela se equipara? Ela se equipara com os cães. Então, eu posso comer das migalhas. Então, Com certeza. na realidade, o que ela estava falando? Já que eu não posso sentar à mesa, não me prive das migalhas. E aí, Uau.
foi o ponto onde Jesus viu que o coração daquela mulher estava realmente convertido. Ali ele viu que a cura e a libertação da filha ia ser para a glória do Senhor. E a fé, né? Não ia ser mais um ponto para orgulho, mas um fruto da humilhação. E aquele que se humilha, com certeza o Senhor se exalta. Será exaltado, é. Né? Você que está nos acompanhando, você que está nos assistindo, né? Se você quiser interagir conosco, né? Você quiser participar, então você pode ligar para o 3209-3301. Ali você vai colocar a opção número 1 e aí você vai ouvir toda a mensagem, você vai deixar então ali a mensagem, ou sua pergunta, ou sua participação. Caso você gostaria de participar então ao vivo, então você liga 3253-3320, 3253-3320, que aí vão colocar aqui a participação ao vivo para você fazer a sua pergunta, ou mesmo você de repente está vivendo uma situação semelhante a essa. Né? De repente você está clamando, pedindo a Deus para que talvez o seu filho ou sua filha ou alguma situação seja resolvida, mas na realidade até agora nada está acontecendo, mas é provavelmente porque Deus está querendo trabalhar com você, né? E consequentemente aquela outra pessoa, o seu cônjuge, né? Os seus filhos. Né? Deus é assim, ele permite certas coisas que ela venha sobre nós, os ventos, muitas vezes as inquietações, né? Venham sobre nós, porque Deus quer trabalhar conosco e muitas vezes é uma forma de Deus também testar até que ponto nós queremos ardentemente que aquilo aconteça. Não é? Será que nós chegaríamos até esse nível, né, de nos contentarmos com as migalhas que caem da mesa, né, e saber que através de uma migalha é suficiente, né, o agir de Deus, né, na nossa vida. Muitas vezes, eu lembro uma vez que eu estava pregando na igreja e Deus usou um profeta na vida de uma pessoa, que Deus estava dando a chave para aquela pessoa, uma chave de uma casa. Aí depois que terminou o culto, uma pessoa me procurou e falou assim, mas essa chave era minha, o outro não merece, não, eu que mereço. Ele falou que ele que merecia, né? Muitas vezes as pessoas estão nesse ponto, né? Deus, ele vai, né, abençoar, né? Ele abençoa todos, mas tem pessoas ali que estão naquele momento ali que Deus quer alcançar aquelas pessoas, porque elas vão ser testemunho, inclusive para a glória do Senhor ser manifestada naquele lugar. Exato. Outros se sentem tão pequeno que acham que não são merecedores da bênção de Deus. Né? Vai sentir como uma migalha mesmo. Fala, eu não mereço, essa bênção não pode ser para mim. É muito, né? É muito, você entendeu? Outros falam assim, mas eu sou pecador, gente. Todos nós estamos sujeitos ao pecado. E o Senhor, Ele é o médico dos médicos, né? E Ele quer que você seja curado, que você seja tratado, seja abençoado. Então, meu querido, se você está sentindo por baixo, está sentindo pequenininho, e sabe que o nosso Deus, Ele é dono de todas as coisas. Todas as coisas. Então, essas pessoas muitas vezes sentem por baixo, né? Está dentro da igreja, né? Eu não mereço isso aqui não, eu não mereço que ninguém ore por mim. Não. Deus é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Agora, Ele quer ver o seu coração. E Ele falou, né, no texto, a tua fé é grande. Grande é a tua fé. É uma coisa que eu queria colocar aqui, Rogério, para a gente assim debater aqui sobre o tamanho de fé. Eu acho que isso é muito importante. Você entendeu? Jesus falou assim, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda e você falar com esse monte, sai daqui e vai para lá, olha para você ver, né? E muitas pessoas aí estão sentindo, né? Tem gente que diz, mas minha fé é pequena. Fé pequena, eu disse, não, fulano tem fé grande. Tem. É a forma de mensurar isso. Como é que a gente mede? Como é que mede, Rogério? Fenômetro. Fenômetro, Mas, como que a gente mede isso aí? Explica para nós aí. A questão não é o tamanho da fé, porque nós já sabemos que a nossa fé é pequena. A questão é o quanto nós estamos vendo Deus e qual é a revelação de Deus que nós temos naquele momento. Sim. Então, por exemplo, quando você coloca, Guerra, a situação daquela mulher que ela se sentiu, né,
e ali foi confrontada e se humilhou, e ela se sentiu até como se ela não merecesse. Aham. Mas isso não inibiu em nenhum momento a revelação que ela tinha de Deus e a revelação do poder de Deus através de Jesus. É isso que fez essa mulher persistir. Porque quando ela assume que ela é inferior, porque foi isso que ela fez, né? Quando ela se viu, né, que naquela posição de ter que se humilhar, o fato dela se ver pequena não diminuiu Deus. Então você acha assim que não houve um complexo de inferioridade nela? Não, Ela superou isso. não é nem a questão do complexo de inferioridade. É saber o quanto Deus é grande, apesar de eu ser pequeno. Sim. E é exatamente esse contexto que faz dela uma mulher que recebeu a bênção e faz de outras pessoas, como você falou, não receberem. Porque elas não se veem capazes de receber, mas quando eu não me vejo capaz de receber, eu estou olhando para quem? Para mim ou para Deus? Aí que está o problema. Eu estou olhando para mim. Exatamente. Eu me vejo tão pequeno, tão insignificante, tão desmerecido, que eu não vou receber. Esqueço de olhar para a grandeza de Deus e a graça de Deus, que mesmo não merecendo, me dá. Aí É aquele ditado fé que vai lá para baixo. É o ditado que fala, quer dizer, não olhe para o tamanho do seu problema, mas olhe para o tamanho do seu Do Deus. seu Deus. Deus, com Exatamente. certeza. Quando a isso gente mesmo. fica fito só na dimensão do tamanho do problema, a tendência de nós acharmos que Deus é pequeno demais para resolver o problema. Mas quando nós estabelecemos o nosso olhar no Senhor, na sua grandeza, nos seus atributos, aí a gente consegue contemplar que o problema ele é insignificante diante da grandeza dos feitos do Senhor, né? E essa é uma questão que você falou, que é a questão da fé. A gente se reporta, por exemplo, lá para o povo de Israel sendo tirado do cativeiro, né, do Egito. E aí eles percebem tudo que Deus faz, mas mesmo assim ainda vinha os questionamentos, as murmurações. Então agora nós vamos morrer de sede no deserto, agora a gente só vai ter que depender de maná. Essas questões, quer dizer, mar se abre, a primeira oportunidade que eles têm, eles vão lá e confeccionam o bezerro de ouro. Então, assim, parece que existe um misto de rebeldia com a questão de não conhecer o Deus pelo qual que os arrancou com mão forte do Egito. E parece que muitas vezes na nossa vida essas coisas acontecem. Parece que uma sucessão de situações, muitas vezes, de problema que engata num outro problema, que surge num outro, que vem no outro, parece que isso é interminável, não vai terminar. Então, será que Deus não está vendo? Será que Deus não está percebendo a minha dor e a minha... Quando a pessoa pergunta assim, até onde eu vou orar? É. Essa semana eu tive essa pergunta de uma pessoa. E eu vou orar até onde? Até que tempo que eu vou orar? Será que Deus ainda não ouviu? Eu falei com o pessoal, até Deus responder. Eu falei, você vai orando. Tem um momento de Deus para responder para você, porque é uma pergunta assim, até quando eu vou orar nessa situação? Até quando Deus te responder? Vai chegar um momento que Ele vai te responder. Uma das coisas que você tem que tirar, ansiedade. Eu estou te perguntando porque está dentro desse assunto que você está falando aí, entendeu? É verdade. Dentro do contexto. É porque nós estamos dentro desse texto da mulher sírio-fenícia, mas eu percebo assim, ok, talvez ela já tivesse passado por várias mãos para tentar resolver o problema da filha, né? Só que o problema não era a filha. Quer dizer, tinha o problema, mas Deus queria fazer uma obra na vida dela, no coração dela. Muitas vezes as pessoas trazem os seus filhos para serem atendidos lá na Clínica da Alma através dos nossos psicopedagogos, né? E muitas vezes o problema não está na criança. Muitas vezes a criança é o reflexo do problema do pai e da mãe. Muitas vezes a enfermidade do filho é reflexo da enfermidade do pai e da mãe. Às vezes o relacionamento está enfermo do pai e da mãe. Consequentemente, ele vai brotar ou vai se manifestar
em alguém, não é? E que normalmente são os filhos, porque eles convivem com aquela situação. Muitas vezes as brigas constantes, muitas vezes as acusações, quantas vezes, então vai embora, vai para a casa da tua mãe, isso vai gerando o que na vida dos filhos? Insegurança, medo, não é? Meus pais vão separar e agora? O que vai ser da gente? Não é? Então, muitas vezes a forma agressiva de tentar resolver uma situação, muitas vezes a forma de disciplinar, uma disciplina sem limites, né? Não tem disciplina, não tem limite para os filhos. Ou então, uma situação muito rígida, consequentemente vai trazer sequelas. Né? Alguém vai se sentir ferido, alguém vai refletir essa enfermidade. Não é? Então, muitas vezes as pessoas então, nos procuram lá para resolver o problema do filho ou da filha. Mas quando a gente vai fazer a entrevista ou a anamnese ali com os pais, você já viu todo o cenário, né? A gente já viu toda a situação. Então, essa é uma situação que a gente precisa entender. Não é? Nós queremos conversar com alguém que está na linha, que é o Jorge André, de Cabo Frio. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Jorge? Bom dia. Tudo bem, pastor. Que bom ter a sua participação conosco. Você quer fazer alguma pergunta? Pode falar. Estou assistindo o seu programa aqui e tenho visto o senhor falar a respeito das pessoas estarem desanimadas, oprimidas. E eu sou uma pessoa que eu venho me dedicando a Deus, tentando, né, porque a luta é grande. Sim, Jorge, só um minutinho, desculpe te interromper, mas eu queria te pedir um favor, você poder baixar o volume da sua TV, que está dando tipo de uma microfonia, e aí a gente não entende muito bem o que você está falando. Ah, sim. Tá bom? Minutinho. Isso. É só baixar aí você pode falar. Melhorou? E o que acontece, pastor? Eu hoje mesmo acordei oprimido, assim, com vontade de largar tudo, abandonar, porque aonde eu vou recebo profecias e eu não consigo me manter na presença do Senhor da maneira que Ele quer. E a luta tem sido muito grande. Sim. E eu tenho vontade, às vezes, de largar tudo. E eu tenho visto o Senhor falar, eu estou acompanhando o Senhor e os outros pastores. Sim. Inclusive, é de Deus, está falando muito ao meu coração. Amém. Queria uma orientação sua. Ok. Tá joia, Jorge. Nós vamos conversar aqui, você pode desligar aí o seu telefone, que você acompanha a nossa resposta aí pela televisão, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe ricamente aí em Cabo Frio, viu? E aí, gente? É interessante, eu vou aproveitar a intervenção do Jorge e trazer, diante daquilo que você estava falando, um caso que a gente passou por ele na clínica. E um pai veio em função de um problema do filho, que é o caso dessa mulher Sírio-Fenícia. Certo. Ela procurou Senhor Jesus porque ela via um problema que era um problema real na vida da filha. Certo. E esse homem, ele chegou na clínica e por causa de uma indicação e porque ele estava vendo um problema no filho e até entendia que parte desse problema que o filho estava vivendo era por causa do relacionamento dele com a esposa e por causa da pessoa dele. Mas ele não estava bem. E ele sabia que ele não estava bem. A única diferença é que esse homem não alcançou aquilo que essa mulher Sírio-Fenícia alcançou. Por quê? Porque lhe faltou fé. É um problema. Então, é uma questão muito interessante, porque, e a gente comentou isso no princípio, é quando nós, muitas vezes, nos desanimamos no meio do caminho, e aí, Jorge, talvez seja o seu caso, não estou falando especificamente, né, que seja isso, mas é uma das situações, nós nos desanimamos no meio do caminho quando
percebemos que aqueles alvos que nós estabelecemos, até mesmo na nossa vida com Deus, no nosso relacionamento com Deus, ele não se estabelece gerando os resultados que nós esperamos. Agora, Deus não deixou de trabalhar em seu favor e Deus continua indo na nossa direção, mesmo quando ele parece distante. Esse homem especificamente, eu tive que falar com ele que enquanto ele não assumisse que cresce, eu não tinha como ajudá-lo, porque não é o que eu falo ou deixo de falar, é o quanto ele vai receber ou não de Deus. Se ele não acredita que Deus pode fazer, então ele não vai se movimentar na direção de receber o que Deus vai fazer. Apesar de Deus fazer, ele não vai ver aquilo como sendo Deus fazendo. Então, esse senhor, por exemplo, ele perdeu a oportunidade de ver Deus o conduzindo à clínica, de estabelecer um tempo para ele. E é então interessante porque essa pessoa ela foi inserida num grupo. E nenhuma das vezes, ninguém no grupo foi, ela ficou sozinha. Para poder ser. E mesmo assim, essa pessoa ainda se recusou a acreditar na existência de Deus. Uau. Então chega um ponto que você não tem mais o que fazer. Por quê? Porque a pessoa, mesmo que Deus esteja fazendo, não consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo. Então, agora, no seu caso, Jorge, você recebeu palavras e profecias, como você disse, e hoje você acordou desanimado porque não tem visto o cumprimento disso. Olha, uma das coisas muito interessantes que o Senhor me ensinou é que, como vaso, mesmo depois do vaso pronto, mesmo depois de todo o processo, desde o barranco até o forno, depois dele pronto, o vaso ainda tem um tempo de prateleira. É aquele momento em que o vaso está pronto, mas ele ainda não chegou nas mãos de quem vai usá-lo. De repente, a sua ansiedade está roubando esse tempo que o Senhor está te deixando na prateleira. É uma forma de trabalhar. Não é? Com certeza ele vai colocar você como um vaso no lugar certo, com as habilidades que ele te deu e tem desenvolvido em você. Mas esse tempo é o tempo que você vai aguardar isso acontecer, que é o tempo da prateleira. Então, fique calmo, porque o Senhor está cuidando de todos os detalhes. E se Deus falou, Ele vai cumprir. Vai. Você pode ficar tranquilo e aproveite esse tempo de prateleira. Porque, de repente, depois o uso poderá ser muito constante. Depois você não vai ter tempo para nada. E antes de desanimar e romper, o melhor é romper. É você seguir em frente. Né? Deus falou com Elias lá, Elias, como se diz assim, né, conjecturando, não vou entrar aí na caverna para te pegar, não. Você sai daí e vem aqui fora. Porque eu sei que entrou aí, eu sei que tem que sair. Talvez Deus esteja esperando uma atitude sua. Não é questão de profecia, nada. Uma atitude sua. Talvez hoje é o dia que Deus está falando com você para que você tome uma atitude. E joga esse desânimo, joga isso tudo por terra, hein, meu? Levanta a cabeça, fala, vou romper em frente e siga em frente. Deus é contigo. Amém. E uma coisa importante para fechar, Jorge, com você sobre... Muitas vezes os nossos olhos naturais não estão vendo o cumprimento dessas palavras, dessas profecias. Mas entenda, no mundo espiritual isso está sendo gerado. Está sendo movido. Se existem confrontos para que isso venha acontecer, você não consegue perceber com os olhos naturais. Mas nós temos que, pelos olhos da fé, aguardar em Deus e crer que o sobrenatural vai acontecer. E o agir de Deus, meu irmão, é assim, ó. Deu para ouvir? Parece que está tudo fechado, mas para Deus
um estalo. E de repente, uma hora para outra, as coisas começam a acontecer e a gente, ué, o que aconteceu? Chegou o tempo, entendeu? Mas aguarde o tempo certo de todas as coisas. Amém. Deus está no controle, não é fácil, né? não. Eu sei que essa é uma realidade de muitas pessoas que estão nos assistindo. E é a realidade, todos nós nos deparamos com esse momento, todos nós. Aí nessa questão do tempo, voltando e conectando Vamos com lá, a mulher Ciro Felícia, Felícia, ela né? teve que entender que mesmo não tendo a filha ali junto dela, presente, mas que a filha tinha sido liberta onde ela estava. E ela creu nisso. Ela creu e foi embora nessa direção, nessa convicção de que aquilo tinha acontecido. Aliás, Ela não viu com os olhos naturais naquele momento. Aliás, com Jesus sempre houve isso, né? Ou seja, quando Jesus tinha ressuscitado, e aí então diz assim, olha, bem-aventurados que não viram e creram. Né? Quando ele confronta ali a questão dos discípulos, né? Deixa eu tocar na ferida para saber se é o Senhor mesmo, né? E Jesus, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E muitas vezes a alma está tão massacrada que ela encobre a fé da pessoa. Mas nós temos, por isso que vem a cura, né? A cura interior. É para tirar esse peso de você, tirar, né, essa carga que vem, a amargura e essas coisas todas, para você poder enxergar que você tem um Deus tremendo, e que está à disposição. Deus está 24 horas por nossa conta, meu querido, o que você quer mais? O que quer mais? É verdade. É bom demais, isso aí é tremendo. Lembrando você, nosso querido telespectador, que nós estamos ali na Rua Manuel Macedo, número 1324, das 8 da manhã até as 18 horas, para poder atender você, ajudá-lo, né? Muitas vezes as pessoas ligam para lá, para a clínica, dizendo assim, pastor, como que eu faço? Como é que eu faço para agendar, ser atendido? Não, olha, então a gente vai explicar para você como que funciona. Você não precisa até nem ligar, né? Se você que é aqui de Belo Horizonte, Grande Belo Horizonte, inclusive algumas pessoas do interior têm vindo, assim, do interior de Minas Gerais, querendo ser tratados e tudo, você tem que ir lá no Ministério para você poder preencher uma ficha de aconselhamento com seus dados, você vai especificar ali muitas perguntas. Normalmente, são muitas perguntas para serem respondidas, não dá para fazer em 10 minutos, nem 15, nem meia hora. Normalmente, para você preencher assim, com a riqueza de detalhes, que vai ser muito importante no seu atendimento, você leva em torno de uma hora e pouquinho para você preencher, né? Então, para fazer isso, você não precisa agendar. Basta você ir diretamente lá no nosso endereço, neste horário, das 8 às 18 horas. É importante até você chegar um pouquinho antes das 18, para você poder preencher. E depois, nós vamos entrar em contato com você para agendarmos, então, um horário dentro ali da sua disponibilidade. Porque ali uma das perguntas é essa, que horário você tem disponível para ser atendido? Eu só posso no sábado. Nós não temos condições de atender você no sábado, porque o sábado é o nosso, assim, é o dia que a gente tira para poder dar uma descansada, né, durante da semana toda. Eu só posso no domingo, também não dá. Então teria que ser de segunda a sexta, dentro desse horário. Nós temos pessoas que atendem de manhã, outras à tarde, temos pessoas que atendem à noite, onde nós fazemos esses grupos de ministrações. Então aí você vai ser encaixado num grupo e você vai ser ministrado. Se o seu atendimento, você já chega com uma necessidade, eu preciso de um psicólogo ou psicóloga cristão para me atender. Então, nesse caso, você pode ligar e aí já vão agendar para você, dentro do seu horário disponível também, um atendimento com um profissional. Se é a questão de psicopedagogo, ou seja, crianças até pré-adolescentes, então você pode ligar também, né, para isso. Além disso, nós temos ali profissional da fonoaudiologia, que é importante você também ligar para agendar. Se quiser ir direto lá, não tem problema, né? Mas é importante porque existe aí uma disponibilidade de horário de atendimento. Nós temos também os atendimentos em coach, que é esse acompanhamento, né, na vida da pessoa, trazendo um direcionamento dentro de uma perspectiva de corpo, alma e espírito, né? Então nós temos esse profissional também.
Se você tem uma necessidade, ou seja, no corpo físico, seu físico já assim está expressando situações de desequilíbrio interno, né? O seu interior está desorganizado, a tendência natural do organismo, nosso corpo, é somatizar essas situações. Então nós temos ali um profissional da quiropraxia, né, que está ali para poder ajudar nesse sentido, né, e ter algumas sessões ali com ele, esse profissional que tenha sido uma bênção no nosso ministério, inclusive até para nós mesmos, né? Né? Então, às vezes, nós também estamos assim, muitas vezes sobrecarregados, dói aqui, dói lá. Então, eu disse assim, vem cá, meu irmão, eu quero passar por uma sessão aí, né, de massoterapia também, da quiropraxia. Então, esses são alguns profissionais que nós temos disponível lá. Se o seu atendimento é eminentemente espiritual, você entende que você está vivendo situação assim, espiritual, então você vai direto lá, preenche essa ficha, que depois nós vamos entrar em contato com você, né? E eu ainda quero enfatizar a questão da nossa escola de restauração, que é esse tempo de ensino, né, onde nós estamos ali pela graça do Senhor, formando pessoas para serem instrumentos de ajuda nas igrejas, e é uma escola que é aberta para qualquer denominação, não é restrita à Igreja da Lagoinha, está aberta aos demais, para justamente isso, nós treinarmos pessoas para poderem ser esses instrumentos nas suas igrejas locais, ou mesmo aqui na Igreja da Lagoinha. Então, nós vamos começar a nossa escola a partir do dia 5 de maio. Então, você pode entrar em contato conosco ou você pode enviar um e-mail para nós, qual o custo, como é que funciona, o que precisa, quais são os dias, né, quais os horários. Então, você pode enviar um e-mail que a gente responde, se você quiser ligar também não tem problema nenhum. Então, já a partir do dia 5 de maio já vai iniciar a nossa escola, né? E depois, no final do mês de maio, nós vamos ter o nosso acampamento, que é o nosso retiro de final de semana. Então, essas são as nossas atividades, essas são vamos dizer assim, as ferramentas que Deus tem colocado em nossas mãos para servir de bênção na sua vida, para poder trazer restauração, poder trazer cura, né? Esse é o desejo do coração de Deus, é o nosso desejo também, né? Das pessoas. Eu queria, Rogério, acrescentar, quando você falou a respeito do curso, que muitas vezes a pessoa tem um entendimento de que o curso vai ser uma escola de formação, onde ele vai sair dali para ministrar em outras pessoas. Mas não é o único foco do curso, muito pelo contrário. O foco maior do curso não é a formação, mas a ministração. Porque em cada um dos módulos você vai ter 16 temas e você vai receber não somente uma informação a respeito desses temas, como você vai ser ministrado através de oração, algumas técnicas e até mesmo alguns posicionamentos que você vai ter que tomar diante daquele tema. Sim. Então, nós entendemos que para você trabalhar no ministério, você precisa ter essa vivência com a sua própria vida naquilo que você vai ministrar. Nós somos curados em tudo? Não, mas com certeza eu tenho as minhas experiências, como o Guerra tem as dele, o Rogério tem as dele. Cada um de nós temos e cada um de nós fomos ministrados em muitas áreas. E estas ministrações, e muitas vezes, aconteceram exatamente nesses processos, quando a gente se envolveu em um curso, quando a gente se envolveu em um propósito de aprender. Eu quero te dizer que, se você acha que ir para a escola de restauração é só porque você quer trabalhar nessa área, não. Se você tem uma dificuldade na sua vida, a escola de restauração vai ser uma oportunidade para você ser tratado, confrontado pelo conhecimento e curado pela ação de Deus. Inclusive, Rogério, eu quero fazer uma correção, que eu falei que a escola iniciaria no dia 5 de maio, não é dia 4 de maio. Né? A produção está me avisando aqui, obrigado. Então é dia 4 de maio que nós vamos ter início a nossa escola. Está aí a tela, né, aparecendo. Então, para a gente poder retificar aí exatamente o horário.
Então nós vamos ter as aulas sempre na segunda-feira e terça-feira, né? As nossas aulas sempre segunda e terça, das 19h30 às 21h30. Então você já pode se programar, se planejar, ó, segunda e terça dá para participar, então você já pode correr e fazer a sua inscrição. Nós temos aí o número de vagas, elas são limitadas, em função da nossa estrutura, da nossa sala de aula lá, tá bom? Então, na realidade é isso aí, você já vai se preparando para que isso aconteça, né, direitinho, certo? E a Ciro Fenícia, podemos fechar por aqui, tem muita coisa para falar ainda sobre ela, né? Mas é isso mesmo, olha, eu quero dizer para você que está enfrentando as circunstâncias semelhantes a esse caso dessa mulher, mas você entende, parece que as coisas não estão acontecendo. Então, abre o seu coração, permita Deus trabalhar, permita Deus tocar nessas áreas, né? Peça para que o Senhor passe em revista aí toda a sua vida, né? Do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés, suas motivações, né? Deixa Deus tocar. Às vezes tem áreas que a gente não quer que Deus toque, porque ali vai doer, né? Mas é através dessa dor que vem então a cura, vem a restauração, e aí o remédio apropriado, na dose apropriada, possa restaurar, possa te curar. Amém? Então nós queremos no dia de hoje, né, pararmos por aqui, porque o nosso tempo já está se esgotando, e nós queremos orar por você, né, para que você possa permitir o Senhor tocar essas áreas da sua vida e você ser restaurado e, consequentemente, os seus descendentes serão abençoados também. Pastor Guerra? Coloca a mão no seu coração. Eu quero que você deixe o Senhor te tocar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos cada vida que está nos assistindo agora. Vai de encontro, Senhor, a alma de cada um. Amém, Senhor. Nós não sabemos, Senhor, quais são as dores, mas sabemos que o Senhor cura todas as dores. Por isso, Pai, visita cada um agora, em nome de Jesus, quebrando toda barreira, tirando tudo aquilo que não for do Senhor. Sim, Pai. Senhor. Em nome de Jesus, traga, Senhor, essa pessoa à vida e faça ela enxergar pela fé que ela tem um Deus poderoso e digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Que o Senhor te abençoe, te guarda e te fortaleça neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã nos vemos no mesmo horário, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.